Bom, pessoal, vamos continuar então, segundo vídeo, né? Como de praxe, a gente sempre divide aí para ficar mais fácil para todo mundo. Gente, eu espero que não esteja atrapalhando vocês. Como eu falei, tem um helicóptero da polícia que está aqui. Eu moro aqui na região do Morumbi, perto do estádio. Eu não sei o que está acontecendo, mas tá uma barulheira danada, tá? Bom, nós falamos então sobre a barreira departamental. Agora nós vamos falar um pouco sobre algumas estratégias de melhoria, tá? Então, a primeira delas é o Kaizen, né? Algumas pessoas chamam de Kaizen, que significa mudança, melhoria, né? Então, uma empresa, né, significa melhoria sem gasto. Então, isso daqui exerce muito a criatividade da empresa. Por quê? Porque quando você trabalha com a criatividade da empresa, automaticamente você tem a possibilidade de investir em qualidade sem custos, né? E olha, eu vou te falar por experiência própria. Na área da saúde, nós temos uma certificação que é a ONA, que é uma acreditação hospitalar. E muitas coisas, eu digo, arrisco a dizer que 50% das atividades são possíveis você fazer com usando só a criatividade sem dinheiro. É mudar uma coisa de lugar, uma pessoa de lugar. E aí o Kaizen ou Kaizen, ele acaba auxiliando nisso. Aqui a gente tem um exemplo que eu até peguei na apostila de vocês. Então, em uma empresa do comércio varejista de roupas, foi inserida uma etiqueta no produto que armazena os dados de compra realizada pelo cliente. Caso mesmo deseje trocar o produto, ao apresentar a roupa com essa etiqueta, o vendedor perderá pouquíssimo tempo para consultar o valor do produto vendido e se há outros no estoque. Essa atitude gerou uma economia considerável à empresa e diminuiu as chances de erros. Está vendo como uma coisa simples, né? Bastando utilizar a criatividade. Depois disso vem o Kairyu, que é um método bem parecido com o Kaizen ou Kaizen, só que esse tem exemplos, né? Ele tem investimento. Então aqui vai um exemplo. Então, os bancos que investem em sistemas de proteção ao crédito, né, na compra de caixas eletrônicos para melhoria de qualidade e produtividade. Ou uma empresa que trocou 4 funcionários que faziam uma atividade manual por equipamentos automatizados. Você percebe que tem investimento. Isso daqui é um método, né? O investimento necessário para desenvolver e aplicar essa metodologia é justificado através de cálculos de retorno de investimento. Então eu falo, peraí, mas eu vou gastar 1 milhão numa máquina, mas daqui 3 anos a máquina se paga e aí eu vou aumentar meu faturamento em, sei lá, 70%, por exemplo. O cálculo grossamente é feito dessa forma, tá bom? Então, o Cairo seria isso, tá bom? Eu vou pedir para vocês depois, no final dos slides, ler o texto da página 47 e 48. É um texto bem interessante, só para a gente discutir, tá bom? Mas aí pode ser depois que a gente terminar aqui os slides. Gente, eu sei que muitas vezes eu tenho pedido e passado muita atividade para vocês, mas a leitura é uma das coisas mais libertadoras que tem. Se a gente exercitar a leitura, isso ajuda, primeiro, a gente a escrever melhor, melhora muito o nosso raciocínio, melhora a nossa interpretação de texto. Então vamos investir nisso, tá? Eu sei que muitas vezes eu cobro, né? Eu acabo passando exercícios mais complicados, passo leituras igual eu passei ontem, aquele exemplo do Joãozinho lá para o PDCA. Sei que foram textos longos e cansativos, mas, gente, isso daí é por querer nivelar o curso de vocês por cima. Eu nunca vou querer simplesmente chegar, ganhar meu dinheiro e falar, não, tá bom, já dei aula, tá bom, e eles que se virem. Não, eu não vou pensar assim. Muitas coisas que eu estou passando para vocês, nem na faculdade, em algumas faculdades vocês têm, tá? Só para vocês terem uma noção da qualidade do curso de vocês, tá bom? Gente, agora nós vamos entrar em um dos temas mais importantes da gestão da qualidade. Algum de vocês já deve ter ouvido sobre a famosa ISO, né? Olha, minha empresa tem certificação ISO 9000 e não sei o quê. Gente, ISO é uma das certificações até hoje, é uma das mais antigas, né? É de 1947, mas ainda é uma das mais importantes certificações que existe. Então, o que significa ISO?
Organização Internacional para a Padronização, né? A ISO, no caso, ela é uma entidade, tá? Ela fica lá em Genebra, na Suíça, e foi criada em 1947. Então, ela tem normas internacionais, né, em todos os campos, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aqui no Brasil, quem representa a ISO é a BNT. Eu não sei se algum professor de vocês, ele já pediu para vocês fazerem trabalho com formatação ABNT. Na verdade, a ABNT é o órgão, tá? Mas a ABNT, tudo enquanto é norma aqui no Brasil, ela que é a grande responsável por representar essas normas. Desculpe. Então, a ISO no Brasil sempre foi representada na BNT. Se você entrar no site da BNT, você vai perceber que tem várias outras normas, não só relacionadas à ISO, né? E aí é a empresa, a associação que é responsável por isso, tá? Então a gente vai falar, dentre outras, né, a mais conhecida, que é a ISO 9000. Então, a ISO 9000 ela é uma norma que visa estabelecer critérios para um adequado gerenciamento dos processos, gente, tendo como foco principal a satisfação de quem? Dos stakeholders, mas principalmente do cliente e do consumidor, por meio de uma série de ações que estão aqui agora abaixo, né? Então, primeiro, a empresa precisa estar totalmente comprometida com a qualidade, né? Tem que pensar em qualidade igual à satisfação do cliente, desde os níveis mais elevados até aquele senhorzinho que abre a porta lá para gente. Adequado gerenciamento dos recursos humanos e materiais necessários para operações do negócio. Existência de procedimentos, instruções e registros de trabalho, formalizando todas as atividades que afetam a qualidade. Monitoramento dos processos por meio de indicadores. Gente, está vendo o indicador aqui de novo? É muito importante o indicador, né? E tomada de ações quando os objetivos pré-estabelecidos não são alcançados. Gente, uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, a ISO, ela trabalha muito com padronização, tá? E aí eu sempre associava padronização à qualidade, e na verdade não é, tá? Eu posso fazer uma porcaria padronizada, não é verdade? Digamos que essa caneta não funcione bem, por exemplo. Não sei se vocês estão vendo a caneta, estão. Que essa caneta não funcione bem. Eu posso fazer essa caneta com todo o padrão de qualidade, desde a compra, passando pela escolha de matéria-prima, produção, venda, tudo isso eu posso fazer padronizado. A ISO, ela preocupa com tudo, você tem que ter processo. Então, vamos supor, eu vou fazer aqui, deixa eu pegar um exemplo. Eu vou fazer um pacote de papel sulfite. A árvore vai ter que ser a mesma, não adianta... Gente, eu não entendo de árvore, mas digamos, sei lá, de araucária. Não adianta você querer pegar eucalipto, sendo que o procedimento fala araucária. Então, isso tudo vai estar escrito no processo. Então, cortar a árvore araucária, cortar em tronco de tantos metros ou tantos centímetros, colocar na máquina tal, limpar, fazer isso, fazer aquilo. Tudo isso tem que estar... Tá vendo aqui o terceiro item? Ó? Procedimentos, instruções e registro de trabalho. Tem que estar formalizado, tudo tem que estar escrito, que são os famosos POPs, né, que é procedimento operacional padrão. Então você tem tudo. Se você pega qualquer empresa que você entrar que tiver ISO 9000, ela vai ter esses POPs, todos os procedimentos escritos. Você vai entrar ali numa empresa sei lá, de um consultório médico, por exemplo, vai ter como abre a ficha, vai ter escrito. Por quê? Qual o objetivo disso, gente? O objetivo principal é, se qualquer funcionário entrar para novo, você não precisa de uma pessoa. Se morrer todo mundo num desastre ali e chegar uma equipe nova, todo mundo vai saber fazer, porque os procedimentos eles estão escritos, né? Então, quando você pega o exemplo que eu dei do McDonald's, né? Ele preocupa com a qualidade, então a plantação, qual tipo de agrotóxico tem que ser usado, se pode ser usado, como o tomate ou a alface lá tem que ser lavada, como é feita a produção do pão, como é feita a produção do hambúrguer, a quantos
por cento de carne, quantos por cento de gordura, tem todo o procedimento. Então, tem o procedimento escrito de colheita, tem o procedimento de transporte, como tem que ser feito o transporte, a quantos graus tem que estar armazenada a carne, tudo isso tem que estar escrito. São procedimentos separados, tá, gente? Então, o procedimento de colheita vai ser um, o procedimento de transporte, por exemplo, vai ser outro. Então, o motorista tem que recolher em caixas de tantos centímetros, armazenando com não sei quantas unidades, a quantos graus. Aí, transportar em caminhão refrigerado por não mais do que tantas horas. Entende? Tudo tem que estar escrito. A ISO 9000 se preocupa muito com isso. Padronização. Tudo tem que ser de uma maneira padronizada. Tudo tem que ser padronizado. É como se a nossa aula tivesse um padrão. Que eu entrasse e falasse com vocês para colocar o nome da chamada, fizesse a apresentação por vídeo e depois, digamos, eu fizesse a aula pelo Team Link. Isso é um padrão. Então eu colocaria 19h30 chamada, 19h40 iniciar a aula pelo Moodle, aí tem que escrever tudo detalhadamente, né? Entrar no site tal, clicar em EAD, clicar na aula do dia, clicar no vídeo, assistir, tudo isso tem que estar escrito e padronizado passo a passo, de uma maneira clara, objetiva, que qualquer pessoa consiga entender, tá bom? Então, basicamente, a ISO 9000 trabalha com isso. Uma curiosidade, gente. Quando nós falamos de ISO 9000, e isso não está no cronograma de vocês, eu só fui aprender isso na pós-graduação, mas é uma informação que eu acho legal, interessante falar. Algumas empresas, elas não conseguem ISO 9000 na empresa inteira. Então, eles conseguem somente no processo, né? Por exemplo, eu vou usar o exemplo do ônibus de novo. Tem uma empresa, até que é pro lado de vocês aí de Carapicuíba, fica em Osasco, que ela coloca lá, empresa certificada por ISO 9000. Na verdade, eles só têm ISO 9000 da lavagem do ônibus, mas eles divulgam, né? Então, é complicado, entendeu? Porque às vezes você só tem de um processo, né? A certificação de um processo, e não da empresa toda. Aí eles fizeram a tentativa de certificar a empresa toda, não deu certo, mas o processo de lavagem e desinfecção do ônibus foi perfeito, e aí a ISO acabou dando certificado só para aquilo, tá bom? Então, vamos entender como funciona a implantação da ISO. Começa por um treinamento e sensibilização. Então, você vai elaborar uma estratégia, né? E você vai falar para a equipe, gente, a partir de agora a gente vai começar a pensar, e aí eu sugiro, por exemplo, um brainstorming, eu acho muito legal, né? A realizar treinamento e sensibilização, porque a gente vai implantar a ISO aqui na nossa empresa. Então, você primeiro começa a treinar, sensibilizar todo mundo, porque a equipe ela tem que estar muito bem em harmonia. Eu implantei em 2019 agora, no início de 2019, no Hospital Brigadeiro, hospital que eu fico lá, na Paulista, nós conseguimos ISO 9000, ISO 14000 e ISO 50000. Gente, é muito trabalhoso. Imagina um hospital de 11 andares, faz transplante, faz isso, faz aquilo, e você ter que implantar isso. Nós conseguimos no hospital inteiro, né? Mas tinha protocolo de tudo, né? Escrito cada um. O médico ia fazer um transplante, por isso que tem que ser multidisciplinar. O médico escrevia, olha, primeiro eu corto o paciente, segundo eu pego o outro paciente que vai fornecer o órgão, tudo, e aí ele, até no caso de óbito, como o corpo vai ser guardado, isso está no protocolo também. Depois você define o escopo, né? Então você identifica as rotinas e responsabilidades de cada um. Então você vai falar, fulano vai ser responsável por escrever, ciclano vai ser responsável por levantar quais são as falhas, Beltrano vai ser responsável por corrigir as falhas. E aí você monta uma equipe e define, né? Quem vai fazer o quê e quem é responsável por o quê, né? Depois disso, você tem que definir, e isso é obrigatório, uma política de qualidade, né? Como se fosse uma cartilha mesmo, né? Quais são os valores que a empresa defende como qualidade, né? E aí sim você começa aqui a escrever os processos. Depois que você treinou, criou um escopo, definiu a política de qualidade, aí sim, com base nessa política de qualidade, você começa a escrever os processos.
Gente, isso é muito trabalhoso. Se você for imaginar, por exemplo, num. Quase que eu caio. Numa empresa aí de telemarketing, por exemplo, você tem vários processos que você tem que escrever, né? Processo de atendimento telefônico, processo de contratação de funcionário, processo de medicina do trabalho, processo de compra de materiais, processo de manutenção de materiais, processo de financeiro, né? Pagamento de conta telefônica, processo de jurídico, tudo isso tem que ser escrito. E aí, dentro de cada atividade, você ainda tem vários. Você vai pegar o jurídico, por exemplo, o cara vai trabalhar com o processo trabalhista, vai trabalhar com o processo do consumidor, vai trabalhar com o processo civil, quem sabe até criminal, e tudo tem que estar devidamente escrito. E aí, depois que você escreveu o processo, você tem que ter os indicadores. São as metas, né? Que você vai defender. As metas que você vai tentar buscar. Então você vai definir, ó, peraí, eu quero que um dos indicadores seja diminuir o tempo de espera do meu cliente. Opa, legal. Ah, um outro indicador é o número de peças defeituosas na minha produção de chuveiros, por exemplo. Quantas peças defeituosas? Eu tenho que ter um indicador, que é para medir, para eu saber se eu estou melhorando, se eu estou piorando. Então, por exemplo, se eu tenho um indicador, em agosto eu tive 55 peças defeituosas, e aí agora em setembro, eu ainda estou no dia 23, né? 24, acho, hoje. Já estou no dia 24. Eu tive 50 mês passado, dia 24 eu já estou com 89. Eu falo, opa, peraí, tem coisa errada. Então eu tenho como saber que eu já estou pior que o mês passado. Na hora que eu fechar o mês, provavelmente eu vou bater o 100, né? Depois que você definiu os indicadores, você vai elaborar todos os procedimentos, né? Fazer uma elaboração geral. E aí, por fim, você vai elaborar um manual de qualidade. Nesse manual, geralmente constam todos os procedimentos e todos os processos, né? Os procedimentos, eles são baseados nos processos, porque procedimento geralmente é do setor. Só que um setor, você pegar o RH, por exemplo, tem o processo, lembra que nós falamos? Processo de contratação, processo de demissão, processo de treinamento, processo de saúde do trabalhador, e aí você pega isso tudo e faz um procedimento. Elaborou o manual de qualidade, você vai treinar auditores internos. Primeiro você monta uma equipe multiprofissional, isso é muito importante, que seja multiprofissional. Quando eu falo multiprofissional, são vários profissionais de várias áreas, tá? Igual eu dei o exemplo de hospital. E aí esses auditores vão simular uma auditoria, que é a auditoria da certificação. Então, vai fazer entrevista com o funcionário, e olha, gente, quando você faz, o pessoal da ISO vem para certificar, ele chega lá no porteiro, no ascensorista, na telefonista e fala, escuta, você sabe qual é a missão, visão e valor da empresa? Por exemplo, se você passar mal aqui, como que você vai fazer? Você vai para onde? Ah, se tiver alarme de incêndio. Gente, e eles olham tudo. E você tem que saber toda a equipe, é 100%. Eles escolhem aleatoriamente. Ah, se tiver um alarme de incêndio, onde é o ponto de encontro de vocês? Isso tudo é perguntado, né? Então, você treina os auditores internos e faz uma auditoria interna, como se fosse, né? E aí você vai identificando quais são os erros que aconteceram na sua auditoria. Para aí sim, depois que você fizer a auditoria interna, apontar os erros, né, que são as não conformidades, que são chamadas, aí você realiza a certificação, tá bom? A auditoria de certificação. Passou, beleza, a empresa ganha ISO 9000. Não passou, passou parcial, igual a empresa de ônibus que eu dei o exemplo, ele te dá o certificado para aquele processo. Ou então não, aí ele vai te falar quais foram as não conformidades, dá um prazo para você tentar corrigir, e aí, depois de um tempo, você marca uma outra igual, tá? E aí nós temos algumas outras normas da ISO. Se vocês pegarem aqui, eu vou mostrar para vocês, tem uma relação, e não é só isso, você tem a ISO 14000, né, que trabalha muito com a parte ambiental, então, principalmente empresas, por questão de poluição, né, você pega uma empresa, por exemplo, que trabalha com papel e celulose, controle de derrubada de árvores, isso tudo está na ISO 14000.
e a ISO 50000, que trata da gestão e conservação de energia, que também está voltada para o meio ambiente, né? Aí vocês me perguntam, aqui tem uma relação, então, ó, quando eu falo ISO 9000, você tem os desdobramentos. Então, você tem ISO 9001, ISO 9002. Cada uma fala de um tema específico. Mas se você pegar a ISO 9001, ela é, o primeiro número sempre é a qualidade geral. Tá? 14.000 meio ambiente, ISO 50.000 energia, 27.000 segurança da informação. Olha como é importante, super recente. 22.000 qualidade dos alimentos. Então, você tem uma empresa alimentícia, você pode ter uma certificação ISO 22000, que vai te fazer a diferença. Qualidade de dispositivos médicos. Então, você, agora em época de pandemia, os respiradores, por exemplo, eu vi licitações. Licitação, para quem não sabe, é o governo comprando de empresas, que exigia a ISO 13.485. Continuidade dos negócios, tecnologia da informação em serviços, né? Segurança na cadeia logística e segurança rodoviária, que, lógico, é voltado para empresas rodoviárias, né? Gente, aí vocês devem me perguntar, Fábio, mas para que vantagem eu levo se eu tiver uma certificação dessa? Gente, nos dias de hoje, primeiro que qualidade é uma das coisas mais importantes que tem, e você ter uma certificação dessa é a garantia de que, vamos supor, ISO 9001, por exemplo, é uma garantia de que o meu produto não vai sair cada um de um jeito, que ele vai ter pelo menos um padrão. Se eu gosto do padrão, eu já sei que sempre vai vir igualzinho, não vai fugir daquilo, né? Que tem um controle de qualidade em cima daquilo. Algumas empresas só compram com ISO 9000. E hoje em dia, para você participar de licitação com o governo, muitos órgãos brasileiros estão exigindo a bendita ISO 9000. Isso tem se tornado um diferencial. Em alguns lugares você ganha até incentivo fiscal se você conseguir atingir a certificação da ISO 9000. Agora sim, gente, só existe ISO 9000 de certificação de qualidade? Não. Como eu dei exemplo, você tem na área da saúde a ONA, né, que é a Organização Nacional de Acreditação. Você tem a Joint Commission, que aqui no Brasil poucos hospitais têm, por exemplo, o Albert Einstein, aqui no Morumbi. Você tem a Accreditation Canadá, né, que é uma acreditação que chama IQG, que é canadense. Isso tudo faz o quê? Com que você, por exemplo, você pegar o Einstein, o Sírio-Libanês, tem tudo isso que eu te falei. ISO 9000, 14.000, 50.000, ONA, canadense, Joint Commission, tem todas. Será que é à toa que eles são conhecidos? Porque você chega lá e eles têm padrão, né? Você sabe que vai ter um atendimento de qualidade, é tudo muito moderno, eles têm tempo mínimo para atender. Eu conheço um laboratório que tem ISO 9000 e ele tem como meta, é um laboratório especializado em mulher, e eles têm como meta, o paciente não pode ficar mais do que 1 hora dentro do laboratório deles, entre o horário que ele pega a senha e a hora de ir embora. Não interessa se ele vai fazer 1, 2 ou 5 exames, mas ele não pode ficar mais do que 1 hora. É lógico que em alguns casos acaba acontecendo, mas aí serve como indicador e eles têm uma margem que é aceitável, né? Então, gente, basicamente sobre qualidade é isso, a gente discute mais no WhatsApp. Aproveitando, né, porque além das avaliações diárias, né, dos questionários diários, eu vou passar essa atividade para vocês. Depois eu posto também para vocês. Gente, eu vou deixar bem claro e vou frisar no WhatsApp, tá? Isso daqui eu vou pedir para vocês fazerem e me entregarem por link que eu vou gerar também. Eu vou gerar um link igual o questionário que eu faço, e aí vocês vão carregar o arquivo lá, tá bom? Se tiver alguma dificuldade, aí vocês podem me mandar por e-mail, mas é preferencialmente lá. Então vocês vão fazer uma pesquisa sobre o modelo 5S. Eu quero que vocês pesquisem tudo sobre o 5S. Falar onde nasceu, como surgiu, como funciona o 5S e quais as principais melhorias, né, poderia proporcionar para uma empresa. Será que ajudaria na ISO, por exemplo? Será que ajudaria? E é isso que eu já falei para vocês. Lembra que eu falei no PDCA? Exatamente isso que eu uso muito.
qualquer empresa que eu entro, que eu às vezes assumo um cargo de gestão, primeira coisa que começa é pelo 5S. E o que é o 5S? Eu pergunto para vocês agora. Galera, a bola está com vocês. A gente vai voltar agora pro WhatsApp, tá bom? Um grande abraço, até daqui a pouco.